João capítulo 10, versos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Queridos irmãos, precisamos, nesta época tão difícil da vida, nesse tempo que seguramente aponta para a consumação dos séculos, apesar de nenhuma data prevista temos, ninguém pode definir quando, mas percebe-se isto. Está no sentimento, no coração de cada discípulo que vai se aproximando do dia. E quanto mais se aproxima esse dia, como a Bíblia diz, nós enfrentaríamos tempos de dores, tempos de lutas, chamados de princípios de dores. São tribulações intensas que, diz a Bíblia, por causa dos escolhidos, esses dias seriam abreviados. Então, aqui está proposta uma reflexão a respeito do relacionamento de Jesus com seus discípulos, aqui ilustrado pelo relacionamento do pastor com suas ovelhas. Um relacionamento aqui expresso porque Jesus ensinava seus discípulos a respeito do reino eterno de Deus. Ele falava por parábolas, usava, portanto, experiências do dia a dia como o pastoreio de ovelhas, para mostrar como que é isto, como que Deus se relaciona com os seus escolhidos, como Jesus se relaciona com os seus discípulos. O texto começa com um pronome possessivo. Isto é muito importante. Ele declara, as minhas ovelhas. Aqui é um selo de propriedade. A Bíblia diz que Jesus, vindo, morreu na cruz e nos resgatou. E tendo nos resgatado, agora nós pertencemos a Ele. Nós somos dele, porque ele nos salvou. E há o selo de propriedade. O Espírito Santo é o selo da promessa. Estamos seguros porque pertencemos a Deus. E ele declara isso, as minhas ovelhas. Isso mostra o quanto Deus nos considera, o quanto Deus nos ama. Ele não se envergonha de nós. Mesmo sendo nós pecadores, Jesus morreu por nós. Resgatou-nos da perdição, trouxe-nos a um lugar seguro e nos sustenta a cada dia. Ele se alegra, como está escrito na Bíblia, chegaria um tempo, diz o Senhor, você será o meu povo e eu serei o seu Deus. Então aqui Jesus usa esse termo, esse pronome possessivo, que traz firmeza ao discípulo, traz segurança ao discípulo. Eu pertenço ao Senhor. Esse sentimento de pertencer a Jesus é que nos dá forças para viver nesta época. Esse sentimento de pertencer a Jesus é que nos dá segurança, é que nos dá esperança nesse tempo de tantos conflitos. Ainda que enfrentemos lutas, enfrentemos enfermidades, como estamos orando por pessoas que estão nos hospitais, não importa as circunstâncias, quando lembramos disso, nós pertencemos a Jesus. Isto revigora a nossa força. E é o Senhor quem declarou isto, porque Ele nos comprou. Ele pagou alto preço, o sangue derramado na cruz, comprou-nos. Então nós pertencemos a Jesus seguramente. É o selo de propriedade. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele nos acolheu. Agora somos dele, estamos refugiados à sombra do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, diz a Bíblia, porque nós pertencemos a Ele. Estamos protegidos debaixo das suas asas. É o Senhor quem te guarda, diz a Bíblia, porque nós pertencemos a Ele. Qualquer um cuida bem de sua propriedade. E nós somos propriedade do Senhor. Então estamos sim amparados definitivamente. E ele aqui fala que as ovelhas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Ouvir a voz do Senhor é submissão, é reconhecimento dessa propriedade.
quando ouvimos a voz do Senhor, quando damos atenção à voz do Senhor, quando acatamos seus ensinamentos, significa que aceitamos sim essa propriedade, somos dele. O texto também nos propõe relacionamento, convivência. Ele declara que eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Aqui está proposto relacionamento. O conhecer aqui é se relacionar e ter intimidade. Jesus nos considera. Ele já nos livrou de todo mal, ele já nos libertou de todo vício, de todo pecado. E agora ele nos acolhe e nós agora temos esse relacionamento próximo com ele, esta convivência. Ele nos conhece profundamente. Nesse conhecimento, ele sabe de nossas limitações, sabe de nossas dificuldades. Então temos a segurança, meus irmãos, de não lamentar diante das dificuldades. Se tropeçarmos, ele nos levanta. A Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel porque ele nos conhece. Ele sabe nossas limitações. Não precisamos nos envergonhar diante de Deus. Podemos abrir o coração e reconhecer-nos diante dele, porque ele nos conhece. E conhecendo nossas limitações, ele nos acolhe, ele nos protege. Não precisamos ter medo, temos que nos relacionar com Deus. E aí o que ele declara? Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Olha a resposta que a ovelha dá ao conhecimento de Deus. Seguir ao mestre. É assim que a ovelha responde ao seu pastor. É assim que o discípulo responde ao seu mestre. Seguir ao mestre é atentar para as suas diretrizes, imitá-lo em todas as coisas, porque ele nos conhece. Ele sabe quando as coisas estão pesadas, quando as coisas estão difíceis, quando estamos angustiados. Ele é que enxuga as nossas lágrimas no momento de sofrimento. Ele que nos acolhe e cuida em todo o tempo de todos nós. Também o texto fala de proteção. Ele declara: ninguém as arrebatará da minha mão, jamais perecerão. É proteção. Nós estamos num mundo inseguro, quando saímos, quando voltamos, diante da crise, dessa pandemia que passamos, o que será de nós? Olha quanta coisa vem acontecendo, não conseguimos ver a expectativa de dias melhores, mas o Senhor é quem nos protege nessa hora de angústia, porque Deus é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Então temos do Senhor a proteção que o mestre dá aos seus discípulos. Ele é quem nos segura. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, diz o Senhor. Diz o Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta. Ainda que os inimigos se levantem contra nós, eles se baterão em retirada, porque o Senhor é quem cuida de nós e nos sustenta em todas as coisas. É assim que ele se levantou na história de todos os seus seguidores. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Podemos caminhar com firmeza, de cabeça erguida, meus irmãos. É tempo difícil? Difícil para todo mundo. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, diz a palavra de Deus, porque nele temos proteção. Como também temos segurança. Ninguém arrebatará da minha mão. Ele não nos segura por um pouco de tempo, é para sempre. Temos segurança, ele permanece conosco, ele cuida de nós o tempo todo, independente das circunstâncias. Se estamos tristes ou se estamos alegres, se falhamos ou se acertamos, esta é a segurança que temos. Estamos nos braços do Senhor, é Ele que nos consola e Ele nos segura. Quando nossas forças desaparecem, quando o desânimo é muito forte, estamos nas mãos de Deus. Quando a paciência está esgotando, estamos debaixo da paciência de Deus. Isso é segurança. Saber que podemos dormir em paz, podemos deitar, dormir, acordar, porque Ele nos dá segurança. Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo de nada, porque estamos seguros nas mãos do Senhor. Não é alguma coisa passageira, é para sempre. Ele declara: ninguém as arrebatará da minha mão. Significa estamos seguros definitivamente. E também o texto deixa bem claro que ele nos dá conforto. Quando ele
Quando nós estamos nas mãos do Senhor, como ele disse, ninguém arrebatará da minha mão, ele não simplesmente está pegando em nossas mãos, mas ele nos toma nos braços também. Então ele nos dá conforto, consolação, porque muitas vezes parece que tudo está desmoronando. Muitas vezes parece que estamos sozinhos, parece que estamos abandonados. Parece que as pessoas não nos consideram, mas estamos nos braços do Senhor. Ele que nos assegura, nos dando esse conforto necessário. Está escrito que chegará um momento que os seus inimigos vão perceber que o quanto eu os amo. Está no Apocalipse, eu enxugarei de seus olhos toda lágrima. Toda lágrima o Senhor enxuga, porque Ele nos dá esse conforto que precisamos. E quantas vezes precisamos desse conforto, né? Aí o Senhor diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, porque o Senhor é quem nos conforta. E ainda mais ele declara que o seu pai e a sua mãe, as pessoas mais preciosas, mais importantes da sua vida, se eles deixarem você, eu acolho você, eu cuido de você. É esse Senhor a quem servimos, que cuida de nós em todas as coisas. Ele nos dá o conforto. E Ele, além de tudo que nos oferece, para garantir-nos vida no dia a dia, para garantir-nos proteção no dia a dia, Ele nos garante vida eterna. É aquela vida nos céus com Deus, nos céus, definitivamente, quando nada de mal nos sucederá, quando definitivamente não teremos dores, enfermidades, nenhum tipo de doença vai nos atingir, nenhuma lágrima vai rolar de nossos olhos, porque o Senhor nos dá a vida eterna, é uma vida plena da presença de Deus, é segurança, é aquilo que nós necessitamos no dia a dia, convivência, relacionamento saudável segundo o plano do Senhor. Ele nos garante isto, e por isto é que Ele enviou Jesus e Ele nos resgatou. Porque pela morte de Jesus nós temos essa garantia. Está escrito, aquele que crê em mim tem a vida eterna, não perecerá, diz a palavra de Deus. Queridos irmãos, temos essa segurança. É disto que temos que lembrar nesse tempo de tanta dificuldade que enfrentamos agora, tanta luta que enfrentamos, e às vezes parece que isso tudo é interminável, mas tudo passa, porque daqui a pouco estaremos com o Senhor na eternidade, porque nosso reino não é deste mundo, habitaremos com Ele para sempre. Estes são os privilégios de vivermos como discípulos de Jesus. São esses privilégios que Ele nos dá. Nós temos um selo de propriedade. Ele nos acolheu, Ele pagou o preço e nos resgatou. Somos dele. Agora, temos um bom relacionamento, uma boa convivência com Ele. Ele declara, eu sou a porta. Aquele que passar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Isto é convivência, é relacionamento com o Senhor. E aí temos outro privilégio, é a proteção. Seguros, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Temos a proteção do Senhor, temos a segurança de que pode vir a maior tempestade, mas o Senhor nos assegura. Não importa o que aconteça conosco, o Senhor nos assegura, temos essa segurança. E o conforto, o dia a dia é de tribulação. Jesus disse, enquanto você estiver no mundo, você terá lutas, tribulações, porque isso pertence a esta existência. Mas você não pertence a esta vida. Eu vou salvar você. Eu vou recolher você. Então temos essa segurança, esse conforto que Ele nos dá para esta hora. Ele disse, no mundo você terá aflições, mas tenha ânimo. Eu venci o mundo e somos mais que vencedores por Cristo. Então estamos confortados pela presença do Espírito Santo, nosso Consolador, que nos segura e nos fortalece. E estamos prontos também para a eternidade. Seja pela vida, seja pela morte, que eu glorifique ao Senhor. Não importa o que aconteça nesta vida, não importa a luta e a tribulação que estamos enfrentando, não importa se estamos isolados dentro de casa, se podemos ir ao templo ou não, estamos seguros,
estamos com a vida eterna, com garantia de habitar com Deus para sempre. Não precisamos ter medo de nada que venha acontecer com esse mundo. Não precisamos ter medo da doença, não precisamos ter medo da morte, porque ao fecharmos os olhos para esta existência, abriremos os olhos na existência eterna, na presença de Deus, e ali, vida eterna, presença de Deus para sempre, paz no coração, alegria para todo sempre, conforme o Senhor garantiu por meio de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, vamos ter mais confiança, vamos ter mais firmeza, vamos ter mais compromisso com a causa de Deus, sabendo que tudo isto que Ele prometeu, Ele cumpre. Tudo isso é para nós mesmos. Ele nos garante isso. Estamos firmes, estamos seguros para todo sempre. É o Senhor quem nos guarda, porque Ele nos acolhe, Ele nos sustenta, Ele nos guia em todo o tempo. Para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Precisamos, portanto, meus irmãos, descansar no Senhor, porque Ele nos garante tudo isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver essa realidade, esses privilégios de viver como discípulo de Jesus. E se você tem alguma dúvida sobre isso, abra o seu coração, experimente isto, porque somente os discípulos de Jesus conseguem perceber essa realidade. É após o novo nascimento que a gente experimenta isto, não num simples sentimento, mas numa convicção, na garantia que está na palavra do Senhor. Oremos. Pai glorioso, querido Deus, muito obrigado por esta hora diante de Ti, diante da Tua palavra. O Senhor nos sustenta em tudo e nos abençoa conforme o Teu bom propósito. Abençoe a todos que participaram deste culto. Desperta-nos, Deus, para vivermos segundo os Teus bons propósitos. E abençoe aqueles que estão nos hospitais, precisando do Teu socorro. Que o Senhor intervenha de uma maneira muito especial. Abençoe, Deus, Senhor Mário, pai da Priscila. Que o Senhor manifeste a graça e o poder do Senhor naquela vida. Abençoe o irmão Magno, Deus. Seja o Senhor o conforto para o seu coração. Que o Senhor o restaure e o levante deste leito, abençoando a sua família, trazendo força que eles necessitam. E a nós todos, nós clamamos, Deus, abençoa-nos, Deus. Abençoa o Gabriel, querido Deus. Toma em tuas mãos este teu servo. Ele é filho do Senhor, está firme na tua promessa. Que o Senhor ajude que ele libere esta enfermidade, que ele vença esse momento e que, ó Deus, com saúde ele continue participando com as crianças da adoração ao Senhor. Abençoa-nos a todos, querido Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.